Então, pessoal, basicamente para a gente ver se uma né, a definição, né? Quando é que uma curva está parametrizada por comprimento de arco? A gente vê pelo vetor velocidade, tá? O módulo, né, a magnitude do vetor velocidade tem que ser 1. É exatamente o que a gente vê nessa parametrização, né? O módulo da velocidade vai ser seno menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, a gente tem uma parametrização por comprimento de arco. Observe que se o raio não fosse 1, né, se o raio fosse 2, por exemplo, aí a gente já teria que multiplicar aqui o nosso parâmetro de dentro, né, por meio, né, dividir por meio. Então, essa aqui é a diferença, tá? A gente não viu em detalhes isso, né, mas já foi dito anteriormente que toda curva regular, né, que é o que a gente está chamando de curva lisa ou suave, ou seja, né, uma curva tal que o vetor velocidade nunca é nulo, admite uma parametrização por comprimento de arco. Nessa parametrização de comprimento de arco, o triedro lá TNB ele tem equações ah, mais simples, tá bom? É o que a gente vai ver aqui em seguida. Então aqui a gente vai ter essa parametrização com S entre 0 e 2π, né, para completar a curva, a circunferência. E então, se o nosso vetor R de S é cosseno S seno de S, o nosso vetor tangente, tá? Tangente unitário, vai ser exatamente a derivada. Então, menos seno S cosseno S. Ok? A gente já viu que a norma, o vetor tangente é a velocidade dividido pela norma, mas a norma desse já é 1. E aí, o normal, pessoal, o normal é um vetor ortogonal a esse, né? Que, claro, vai estar no plano do movimento. Para a gente pegar o vetor normal, basta a gente inverter aqui, ó, as coordenadas. A gente vai dizer, então, que aqui é cosseno S e que aqui e aliás, né, e também inverter o sinal. A gente pode pegar o dy e menos o dx aqui, que no caso vai ficar seno S. Então, quando a gente faz aí o produto escalar, né, t por n, a gente vai ter menos seno vezes cosseno, mais cosseno vezes seno, que vai dar zero. E, claro, esse vetor também é unitário, sua norma é 1. Beleza, temos o ns, já podemos substituir lá na integral. Então, aqui, pessoal, vai ficar a integral, né, de 0 a 2π, que é onde o parâmetro está variando, f aplicado na nossa parametrização R de S, e escalar o nosso vetor normal, n de S ds. Tá? Então, qual que é a definição de f? Né? F de xy, 2y, 5x. Então, f de R de S é cosseno S, seno S. Vou colocar aqui para gente. Então, tá aí, né? F aplicado na, nos pontos da curva, né? Nos pontos da forma R de S, onde R é a nossa parametrização, é 2 seno S na componente I, 5 cosseno S na componente J. Então, aqui substituindo, a gente tem integral de 0 a 2π, vou colocar aqui para a gente. Tá ali, então, integral, né? De 0 a 2π do F de R de S, tensor, o normal que está aqui embaixo. Então, calculando ali, né? A gente vai ter 2 seno S cosseno S mais 5 cosseno S, né? Essa coordenada vezes essa, mais 5 cosseno S seno S. Então, ao todo, nós teríamos 7 seno de S cosseno S ds. Ok? Depois, então, isso é 7 vezes a integral de 0 a 2π, seno S cosseno S. Eu já vou primitivar, tá bom? A primitiva vai ser, então, seno ao quadrado, né? Seno ao quadrado de S. E temos que dividir por 2, né? Porque daí derivando dá 2 seno de S vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, temos que dividir por 2. Aplicado aí nos extremos de integração, 0 a 2π. Agora, seno de 2π e seno de 0 são ambos 0. Então, essa nossa primeira integral vale 0. Ok? Já verificamos, então, a primeira parte. Essa primeira integral aqui, nossa, vai valer 0. E agora a gente vai verificar então a segunda parte, que é a integral dupla da divergência.
Então, queremos verificar que isso também é zero. Então, vamos calcular o divergente de f, né? Bom, o divergente de f é dm dx mais dm dn dy, né? Que é igual lá ao nosso operador diferencial, produto interno f. Então, voltando lá na definição de f, ó, o m é 2y. Então, quando eu faço a derivada em relação a x, dá zero. O n é 5x. Então, quando eu faço a derivada em relação a y, também dá zero. Tá? Então, isso aí é basicamente 0 mais 0. Isso é zero. Não precisamos nem terminar o cálculo, né? Isso é integral na região R 0dA, que também vai ser zero. Ok? Então, veja que é muito mais simples, né? Aplicando o teorema, a gente não precisava ter calculado essa integral curvilínea toda, certo? Porque a gente já sabe que o resultado ia dar zero, já que o divergente é nulo. Claro, se não fosse nulo, né, aí a gente pegaria a integral na região circular, passaria para coordenadas polares e calcularia a integral, tá? Mas aqui então a gente acabou verificando o teorema da divergência de Gauss, sendo igual a zero o valor das integrais. Então, pessoal, né, não esquecer esse conceito aí de fluxo. Fluxo através da curva C é a integral de linha, integral curvilínea, desse produto escalar aí do campo vetorial pelo normal à curva, que é basicamente, né, o quanto ele mede o quanto o campo escalar está na direção do normal. Portanto, o quanto do campo escalar do fluido ou do escoamento, né, passa através da nossa curva C. Utilizando esse conceito, aqui no material do Sr. Matheus tem um outro exemplo, que ele pede para calcular a taxa de escoamento do fluido, onde o campo, velocidade de escoamento, né, é dado aí pelo nosso F. F de xy igual a 5x menos y na direção I, mais x quadrado menos 3y na direção J. Então, pede essa taxa de escoamento, que é basicamente o quanto o fluido passa através ou para fora da região, de uma região R limitada pela curva C. Então, se ele vai para fora da região, ele tem que passar pela fronteira, pela sua fronteira, que é C. E ele não dá a curva C, nem a região, só diz que a área da região é 150. Então, o quanto, né, o fluxo, a taxa de escoamento do fluido para fora da região R é o fluxo que passa através da sua fronteira, que é a curva C. Né? Então, utilizando aí o conceito de fluxo, que é a integral curvilínea de f escalar n ds, e utilizando o teorema da divergência de Gauss, esse fluxo é a integral dupla na região R da divergência. Aí ele calcula a divergência, derivada em relação a x da primeira componente, mais derivada em relação a y da segunda componente. Em relação a x fica 5, em relação a y a gente tem menos 3, portanto é 5 menos 3, é constante, né? A nossa divergência é 2. Esse 2 sai da integral, a gente fica integral na região R do infinitésimo de área, dA. Isso é exatamente a área da região. Então, esse fluxo é 2 vezes a área ele deu que é 150, portanto o fluxo é 300. Essa é a taxa de escoamento do fluido para fora da região R, sendo então, né, 300, essa taxa de variação é de 300 centímetros quadrados por unidade de tempo, né? Cada unidade de tempo escoa 300 centímetros quadrados. Portanto, aí é uma integral de superfície, é uma integral dupla, né? Representando então uma área, portanto, aí a unidade de centímetros quadrados. Claro, interpretando o nosso campo vetorial como o campo de velocidade do escoamento do fluido, né? Lembrando que os campos vetoriais eles não necessariamente são estacionários, tá? Eles podem mudar de acordo com o tempo. Mas aqui a gente está tratando como um campo estacionário, né? Por isso, então, esse escoamento ou taxa de escoamento constante. Finalmente, pessoal, aqui para o teorema de Stokes, né? Então, que a gente viu que relaciona a integral curvilínea com o rotacional. Aqui a gente tem então o nosso campo escalar o tangente, né, que é basicamente o curl, a rotação aí do campo ao redor, né, ao entorno da nossa curva C. Então, na divergência a gente tem o campo escalar o normal, aqui no de Stokes a gente tem o campo escalar o tangente. Tá?
E aí isso é exatamente a integral dupla na região R, delimitada pela curva C, do nosso rotacional, tá? E aí dA, claro, aí na direção de K, que a gente pode suprimir, já que a gente está na versão plana. Claro, lá satisfazendo as nossas hipóteses do teorema de Green, né? Mn tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas num disco aberto, onde C, né, está contido nesse disco aberto do R2. O segundo exemplo, né, o terceiro exemplo, é verificar o teorema de Stokes para o mesmo campo e para a mesma curva e região do exemplo passado que a gente verificou da divergência. Então, novamente, a gente tem aquela parametrização, cosseno de S, seno de S, para S de 0 a 2π, e o tangente vai ser exatamente a velocidade, que é a derivada da posição, tá? Se vocês verificarem, né, a nossa velocidade tem norma 1, magnitude 1, portanto está parametrizada por comprimento de arco. Aí calculando a integral curvilínea, né, o campo é 2y na direção y, portanto 2 seno, mais 5x na direção j, portanto 5 cosseno. E escalar o tangente, calculando, ele obtém isso, e aqui ele usa o cosseno do arco duplo. O cosseno de 2s é cosseno ao quadrado de s menos seno ao quadrado de s. E aí você consegue escrever o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado como 1 menos cosseno do arco duplo sobre 2 e 1 mais cosseno do arco duplo sobre 2, tá? A gente pode fazer essa verificação, caso tenha dúvidas, no nosso encontro síncrono, tá bom? Então, escrevendo assim fica mais fácil a integral, né, de primitivar ali. Então, primitivando ele encontra isso e o resultado da integral curvilínea é 3π. Agora, pelo teorema de Stokes, essa integral coincide com a integral dupla sobre a região delimitada do rotacional. Calculando o rotacional, o n é 5x, vamos voltar lá no f, né? O m é 2y e o n é 5x. Então, é del n del y, que é 5, menos del m del x, del n del x, desculpa, que é 5, menos del m del y, que é 2, tá? Aí substituindo, 5 menos 2 na integral dupla, isso é 3 da área. Só que a região delimitada é um círculo. A área do círculo unitário é π, né? A área do círculo de raio R é πr ao quadrado, então R é 1, vai dar π vezes 1 ao quadrado, portanto π. Então essas integrais coincidem, né? Como a gente sabe, então verificou aí o teorema de Stokes no plano. Tá bom, pessoal? Se tiver dúvida aqui em relação ao arco duplo, a gente pode fazer no nosso encontro síncrono ou qualquer outra dúvida a respeito da aplicação desse teorema. E a gente vai ver também umas animações aí no YouTube a respeito desses três teoremas, né, de Green, da divergência de Gauss e de Stokes, tá? A gente não vai ver a versão mais geral desses teoremas, porque envolve o conceito de integral de superfície, que a gente não vai abordar aqui no curso. Então, no nosso encontro síncrono, a gente vai continuar resolvendo exercícios da nossa lista 6. Semana que vem nós teremos mais uma atividade avaliativa e provavelmente, né, eu vou tentar gravar uma videoaula concisa também, fazendo alguns experimentos lá no Máxima de série de Fourier, de divergente, de rotacional e gradiente e gráficos também, para ver se a gente consegue explorar um pouquinho essa parte computacional, tá bom? Então, por enquanto é só. Qualquer dúvida, me procure.